Bom dia! Hoje é sexta-feira, 8 de dezembro de 2023. Estamos aqui para o nosso último dia de meditação na Palavra de Deus da semana, logo de manhã. Gênesis 37, versículo 5 nos diz assim: Certa vez, José teve um sonho e, quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Olá, como você passou a semana? Espero que esteja bem, esteja fortalecida no Senhor, apesar das lutas, apesar dos dilemas, das dificuldades. Eu sinto que o Senhor tem nos orientado e nos ajudado, né, diante de tudo isso que a gente tem vivido. Os dias não são fáceis, mas não estamos sozinhas. Isso que o Senhor tem falado conosco. E vamos lá. Hoje é um dia importante também para a minha vida. Completo 22 anos de casada e uma vida a dois nunca é fácil, mas a gente tem que agradecer ao Senhor sempre, porque é Ele que tem sustentado a nossa vida como marido e mulher, apesar de tudo que já passamos, todos os quilos de sal juntos, compartilhados, só temos motivos, né, para agradecer ao Senhor pela nossa história, pelos nossos filhos, por aquilo que o Senhor tem feito. Mas vamos lá. Estamos falando da história de José, uma história familiar que trouxe alguma confusão e talvez em algum momento algum desespero, e talvez e com certeza houve inveja, sentimentos ruins. E ontem nós falamos um pouquinho desse início dessa história e hoje a gente vai pensar mais uma parte falando exatamente o porquê que os irmãos, né, se revoltaram contra José. Então ontem a gente falou um pouquinho que eles tiveram inveja pela maneira, o trato do pai em relação ao filho, e aquilo ali estava corroendo o coração deles. O principal motivo, o sonho de José. José, ele chegou diante dos irmãos, diante do pai, e falou do sonho que ele estava tendo. E foram várias situações em que ele via que ele estava sendo colocado como centro e que as pessoas viriam até ele, teriam que se dobrar diante dele. Algumas situações assim que ele passou. E os irmãos passaram a odiá-lo ainda mais, porque eles tentaram, como se fosse revelar o que ele estava querendo dizer com os sonhos, e eles colocaram como se José fosse contra ou fosse querendo ser superior a eles. Então eles ficaram com mais raiva ainda e tentaram maquiar ou bolar um grande plano de como se livrar do irmão. E que coisa terrível isso, quando você maquina o mal contra o seu irmão. São situações corriqueiras muitas vezes nas famílias, principalmente nas famílias que não amam a Deus, que vivem à mercê de si próprios, e traz muita tristeza para o ambiente. Os irmãos fizeram isso. E ali, depois daquele ato, eles tiveram a ideia de sumir com o irmão. Princípio, colocaram o irmão dentro de um buraco e iam deixar lá a ver navios. E depois pensaram melhor. Um dos irmãos, o Rubem, falou: Não, não vamos fazer isso com o nosso irmão, vamos deixá-lo tirar daí e vamos vender. Passou um grupo de medianitas e eles foram então até lá e venderam o irmão por 20 moedas. E a preço de nada fizeram isso. Pegaram aquela túnica que Jacó tinha dado para o seu filho mais novo e pegaram um cordeiro, imolaram esse cordeiro, pegaram o sangue, passaram na roupa e levaram até o pai, dizendo: Ó, o seu filho está morto. Ele não foi encontrado. E imagine o desespero desse pai. Toda essa situação de caos aparente na família é terrível, porque Jacó não estava sabendo nada disso. Mas, mesmo sendo uma coisa ruim aos nossos olhos, aos olhos do Senhor, tudo isso fazia parte, porque Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. Vamos pensar na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Quantos percalços nós já passamos, coisas familiares mesmo, decepções e tantas outras coisas, mas que depois que passou um pouquinho do tempo, a gente entendeu que era propósito do Senhor tudo aquilo que a gente viveu.
realmente, quando a gente está passando pela prova, olha, parece que é uma nuvem cinza, bem cinza mesmo. Mas depois que passa, você fala, nossa, o Senhor tinha um propósito em tudo. Então, na história de José, esse mal que aconteceu com seus irmãos em relação ao pai, aos ciúmes, lá na frente redundará em uma grande bênção. Então vamos ver segunda-feira, semana que vem, o que vai acontecer e quais lições nós podemos tirar de toda essa situação. Por hoje, sabemos que toda família passa por dificuldades. Sempre vai existir no meio familiar alguma questão de desavença, alguma questão de ciúmes, mas a gente tem que cuidar e ver se realmente aquilo condiz, para que o nome do Senhor seja glorificado sempre e não a nossa vontade. Que o Senhor nos ajude nesses relacionamentos familiares, que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria em todos eles. Amém, queridas? Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, que é rica, que traz lições preciosas. E Deus, hoje nós estamos vendo uma situação familiar que trouxe naquele momento tristeza, desespero, angústia. Talvez não fossem as melhores atitudes dos irmãos, o coração pesado, o coração amargurado. Mas Deus, quantas vezes nós também falhamos no ambiente familiar e tomamos atitudes não tão boas, atitudes às vezes tristes, ruins, que afetam a nossa convivência, que trai pessoas, que ofende, ó Deus, membros das nossas famílias. E nós queremos reconhecer diante do Senhor nessa manhã, pedindo que o Senhor nos ajude, Pai, a nos relacionarmos bem, melhor com cada um das pessoas que convivem conosco. Nos dê a orientação necessária para fazermos a tua vontade. E Deus, que possamos ser o mais claros possíveis, abertos possíveis uns com os outros, sendo suporte na vida um do outro, para que o teu nome seja glorificado. Eu oro em favor de cada família que tem enfrentado lutas, batalhas, situações terríveis, que não tem tido paz para sobreviver nos seus lares. Deus, em nome de Jesus, transforma essas situações para a glória do teu nome. Nos dê um final de semana abençoado, guardado, orientado por ti. Te agradeço, Deus, por esses 22 anos de casada. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, tem nos orientado. Continue conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua família. Aproveitem o final de semana. Fiquem com o Senhor e até segunda-feira, se Ele nos permitir. Tchau. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontro.